E aí, gente, na expectativa aqui, tô o dia todo na expectativa por essa live. Preparei muita coisa boa, muito conteúdo, vai entrando aí. Você que assistiu a live de ontem, vai convidando também as mamães, os papais, seus amigos, professores, aquelas pessoas que vocês acreditam que não podem perder esse conteúdo, que a live hoje vai ser forte, você tem que estar preparado. Sandra, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui. Gente, é isso aí. A Fabiana já está online aí com a gente. Já vou estar convidando a Fabiana para entrar. Já vou chamar a Fabiana. Eu vou apresentá-la primeiro. Oi, Ariane, tudo bem? Legal, pessoal. Entra aí, e vai convidando todo mundo para entrar, porque hoje o tema vai ser forte, viu? Vai ser forte. Ontem foi um tema gostoso, foi libertador. Eu recebi muito feedback, fiquei super feliz de poder estar contribuindo mesmo com a vida de vocês. Foi incrível. A live de ontem foi muito leve, né? Embora seja algo que traz muitas vezes dor para muitas mães, mas foi libertador também. Então eu espero que vocês tenham gostado, curtido tanto quanto eu. E manda aí essa live para os seus amigos, chama o pessoal para entrar aí, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, então hoje a nossa convidada é a Fabiana Fux. A Fabiana, ela é psicóloga formada pela PUC, ela tem pós-graduação também em psicologia. A Fabiana tem duas formações em coach, tudo bem, Rê? Chama a turma aí para entrar, Rê. A Fabiana também tem formação psicanalítica, gestalt de terapia, um currículo super extenso, uma mulher maravilhosa que eu conheci por vídeo, mas a Fabiana também é mãe e eu tenho certeza que vai ter muita coisa para acrescentar aqui com a gente, tá bom? Vou convidar a Fabiana para entrar. E hoje, Olá, pronto, olá. como é que tá o Oi, som aí, gente? Eu Thaís. esqueci de colocar meu fone. Eu vou fazer sem fone, eu faço sem fone. O fone para melhorar. Eu vou sem fone. Olá, gente, é um prazer estar aqui. Muito honrada com esse convite. Nós temos algo em comum, né? Além de coaches e mães, nós somos coaches da mesma coach, e isso foi uma Pois coisa muito é. maravilhosa que nos uniu, né? Uhum. Espero que a gente possa trazer muita luz para todos que estão aqui, que estejam nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com você, Thaili. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço o seu sim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre internet. Deixa eu esperar Muitas um pessoas pouquinho, ver se amadas vai. e queridas. Oi, voltou. Tá travando. Agora voltou. Voltou. Tinha travado. Tá falhando. É. Ai, meu Deus. Ajuda. Também te amo, Dani. Ai, teu vídeo tá travado. Que funciona melhor o Wi-Fi.
Thaili. Oi, voltou. Você tava Meu travada. Deus. É, tava Não, travada. total, travou total. Então Mas vamos lá, vamos. tamo aí. Hoje nós vamos falar sobre limites e autorresponsabilidade. Essa parte é triste, mas vamos vencer. E o horário também dificulta um pouquinho, né? Então, é o seguinte: o que que é o limite? Para mim, o limite ele é a expressão máxima do amor. E muitas vezes, infelizmente, os pais confundem, né, essa expressão de amor e acaba tirando o limite como expressão de amor. E aí eu trouxe a Fabiana, deixa eu só pôr meu celular aqui no silencioso para não. Então, gente, a gente precisa entender uma coisa: uma criança, até os 6 anos de idade, ela é extremamente emocional. Extremamente emocional. Isso é fisiológico. Ela não tem o córtex pré-frontal desenvolvido. Então, chega a ser um crime a gente permitir que uma criança de 6 anos de idade façam as suas próprias escolhas e decidam fazer aquilo que elas querem, não é? Então, a gente precisa entender que o limite, a falta de limite, ele traz consequências seríssimas para a vida das crianças, né? E a Fabiana vai falar um pouquinho hoje aqui para nós, dentro da psicologia, né? O que as consequências que o limite pode trazer para nós. Além da, que eu acredito que a Fabiana deve falar aí, a questão da insegurança, né? Porque a criança, ele precisa sentir que o pai e a mãe, que eles são fortes. E eles precisam passar essa segurança, mas quando o Sim. pai deixa a criança fazer o que quer, ele não passa segurança nenhuma para o filho, né? A falta de limite, ela gera baixa autoestima. E a criança fica sem saber o quanto ela é especial, ou amada, ou querida. Porque o limite, como você falou, né, Thaili, é a expressão do amor. Limite é amor. Quando um pai e uma mãe dão limite para um filho, é porque eles querem bem aquela criança. Está ensinando que algumas coisas não podem. Porque senão aquela criança não vai ser adequada. Uma criança inadequada, ela pode incomodar, ela pode gerar incômodos nos outros e, consequentemente, isso retornar para ela. Então, a expressão Sim. do limite é um ato de amor. Mas eu vejo muitos pais um pouco perdidos em relação a isso. E aí não sabem como fazer, fazem da forma errada. E às vezes não fazem. E isso acaba, aí que geram os problemas, né? Sim. Eu vejo muito sentimento de culpa nos pais, Fabiana, Sim, na hora de impor limites. Os pais têm essa dificuldade, por quê? O que que acontece? Também a gente precisa entender que o limite, ele precisa ser colocado na vida da criança. Existe uma diferença entre compor limites e impor o limite. Você usar do autoritarismo, né, usar da força, muitas vezes da força física, usar da agressão verbal para impor limite no seu filho. sim. Existe essa diferença. A gente precisa aprender a compor esses limites para que a criança se sinta segura e amada e você não tenha esse sentimento de culpa. Sim, e pertencente. Porque quando ela Sim, compõe o limite, ela está participando de um acordo. Se ela combinou, por exemplo, um pai e uma mãe combinam algo, olha, não pode isso, não pode aquilo. E aí, se a criança não cumpre, é outra história. Mas houve um combinado, e aquele ditado combinado não sai caro, é a verdade. Se você combina algo com a criança, tem um acordo. Quando você impõe o limite, a criança nem. Às vezes a criança nem entendeu. Às vezes a criança não entendeu o porquê, e dependendo do perfil, né? Já que já falamos de perfil ontem, você pôde falar um pouquinho de cada perfil. Se você não explica o uhum, porquê, muitas vezes uma criança conforme não vai atender, uma criança dominante não vai atender. Então, compor o limite é ter um momento em família
onde os combinados são claros. Só que muitos Sim. pais se perdem nesse momento, né? A gente vê, eu vejo muita coisa no consultório. Eu vejo pessoas que não tiveram limites e chegam pedindo ajuda depois de uma vida inteira sem limite. Eu vejo pais pedindo ajuda porque não sabem dar limite para os filhos e perderam a mão, perderam o tom. E aí, pessoas que ficam agressivas, pessoas que têm excesso da sua autoridade, como não conseguem, através do posicionamento e do respeito, aí começam a gritar, começam a agir de forma agressiva, que nem... Assim, eu fico me perguntando, né? Um pai que fala, uma mãe que fala agressiva com o filho, gostaria de receber dessa forma? É muito importante isso, né? A gente se colocar no lugar, porque o que eu vejo é que a criança, assim, vindo lá da época do Freud, em 1900, nessa época, 1896, quando Freud começou a escrever, vindo lá da psicanálise, as crianças não tinham o direito de sentar na mesa. As crianças não eram consideradas sujeitos. Mas isso foi mudando, né? O próprio Freud, ele falou sobre a sexualidade infantil. Então, ele trouxe que a criança é sujeito, sim, do seu indivíduo. A criança tem sexualidade, sim. A criança tem desejos. E por mais que a gente precise dar limite, que a gente precise orientar, porque uma criança de 6 anos realmente não tem condições de escolher tudo sobre a sua vida, ela pode opinar algumas coisas. E aí o papel dos pais é muito importante. Você concorda? Concordo. Na verdade, o papel do pai e da mãe é fundamental, né? Na vida ali da criança, e como eu falei, principalmente ali na fase inicial, ali até os 6, 7 anos, e depois também. O que que acontece? Os pais não dão limites quando a criança tem 0, 1, 2, 3 anos de idade, porque eu vejo muito isso. Ai, o meu filho não entende. Ele é muito novinho ainda, ele não entende. Aí, depois que a criança está viciada em escolher e fazer aquilo que ele quer, o pai começa a ter dificuldade e ele quer tirar aquele vício da criança, mas ele já se viciou em fazer o que ele quer. Então, gente, é muito importante a gente entender que o limite, ele precisa existir desde cedo na vida da criança, desde cedo. Sim. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Quando se coloca limite, mas o filho é extremamente teimoso, seria a comunicação? Edília, eu já começaria a mudar a sua comunicação nessa frase, tá? Já muda essa comunicação de falar que o seu filho é teimoso. Vamos dizer que ele é uma criança persistente, que é uma virtude. É a virtude do teimoso. Trazer uma comunicação que tenha virtude. Pode ser que seja, Fabiana, você sabe me colocar melhor essa questão aí. Eu acho uma coisa muito importante, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular. A criança pode ter sido teimosa num momento, mas ela não necessariamente é teimosa. A nossa comunicação é muito importante. Então, se você está dizendo que seu filho é extremamente teimoso, você está determinando algo que a gente não quer que um filho seja extremamente teimoso. Então, primeiro, acho que isso que a Thaili falou é muito importante. E segundo, que assim, quando, por exemplo, meu filho faz alguma coisa que não foi legal, eu falo para ele, eu te amo incondicionalmente, eu vou te amar de qualquer maneira, mas esse comportamento eu não admirei. Eu pontuo que aquela situação foi aquele comportamento que não foi adequado, mas eu não digo que ele é teimoso. Já fiz, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vejo muitos pais, muitas vezes, sem saber como fazer, e aí quando percebem que erraram, entram num processo de culpa muito grande. Quem nunca? Quem nunca falou? Quem nunca errou? O importante é ter a consciência e tentar melhorar. E buscar aprender. Bom, se então eu não devo falar assim, como que eu devo fazer? Isso, pontua a situação. Nesse momento E aí, não foi. Fabiana? E aí, assim, para a gente trazer, né, de uma forma mais didática, o que é o limite? O que é o limite? Limite é o seguinte: cada pessoa ela tem o seu espaço. A gente tem um espaço
espaço do nosso corpo, que é palpável. A gente tem um campo energético, que dura mais ou menos o espaço de um braço para cada lado de diâmetro. E da mesma maneira que, por exemplo, os países têm uma fronteira, existe uma fronteira entre um ser e outro. Então, quando eu tenho meu espaço, a minha fronteira, e o outro tem o espaço dele, a fronteira do outro, o limite é até onde eu posso ir na relação com aquela pessoa. E isso existe para todos os seres, não é só com os filhos. Então, na relação com os filhos, sim, claro, porque eles são outras pessoas. Por mais que saia da gente, né, que sejam nossos filhos, são outras pessoas. Então, essa clareza é muito importante. Eu tenho que respeitar o limite do outro, seja do meu marido, seja dos meus pais. As pessoas para comigo e eu com as pessoas. E com os filhos. Quando a gente diz que a gente tem que dar limite, a gente precisa ensinar eles para que eles depois possam reproduzir na vida. Uma criança que não recebeu limite na infância, ela vai crescer uma criança que pode fazer abusos, invasões. Quem é que gosta de ser invadido? Quem é que gosta de dizer não, eu não quero, e a pessoa continuar fazendo aquilo que a gente não quer? Esse é um dos principais motivos de raiva. Gera raiva quando a gente é invadido. Então, dar limite é um ato de amor para educar as crianças para que elas convivam futuramente com as pessoas de uma forma boa. Para que elas mesmas não sejam venham sofrer, né? pessoas boas, pessoas do bem. Se você quer que seu filho seja uma pessoa que se torne um adulto educado, que consiga trabalhar bem, se relacionar bem, é fundamental dar limite. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma menina de 2 anos e 6 meses e vivo batendo de frente com ela. O que fazer? Bom, bater de frente não é a melhor conduta. Por quê? Porque é muito importante, primeiro, que você tenta entender qual é o perfil da tua filha. Se ela é dominante, bater de frente não vai adiantar. Não sei se todo mundo que está aqui assistiu a tua live de ontem, né? A Dani fez a pergunta no... A criança dominante é aquela criança que sabe muito bem o que quer, que se posiciona, que tem uma liderança nata. Então, se essa criança ela tem essa característica dominante total, então não vai adiantar bater de frente. Então, esse entendimento de qual o melhor caminho vai ser importante de entender qual é o perfil comportamental do teu filho. Se você não sabe, vai no feeling. Se desse jeito não está funcionando, que outra forma você pode encontrar? Dani, na live de ontem, a gente falou bastante sobre o perfil dominante dos filhos, né? E como você lidar melhor um pouquinho, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria aí. E a live está bem didática, bem prática falando. Eu acho que vai te ajudar bem se você assistir. Pessoal, então assim... o que é estabelecer limites, né? Como estabelecer? E aí a gente entra na autorresponsabilidade. O que acontece? A criança, ela precisa entender que aquilo que ela faz vai gerar um resultado bom ou um resultado ruim. A vida, ela é causa e efeito. Para tudo na vida. Tudo tem causa e efeito. Mas o que a gente vê hoje? O que acontece? Os pais, eles têm tirado dos filhos o efeito das ações deles. O filho briga na escola, o pai vai lá e resolve. O filho quebra uma coisa dentro de casa, o pai vai lá e conserta. Então, a criança cresce sem saber que aquilo que ela faz tem efeito. A criança cresce sem saber que as outras pessoas têm sentimentos e que precisam ser respeitados. E isso vai fazer o quê? Gente, é como se você estivesse criando um monstro. Porque vai chegar uma hora que esse monstro vai gritar. E ele vai gritar lá na fase adulta. E aí você não dá conta mais. Porque quando vem cara, e quando você consegue controlar, quando você ainda está conseguindo controlar uma criança, é tudo muito fácil. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais o controle sobre a vida do seu filho. E aí? Não é muito mais fácil você colocar limites agora, pensar em controlar agora, do que deixar para fazer isso a hora que, como diz a água, bater no pescoço? Depois fica bem mais trabalhoso.
depois fica bem Sim. mais difícil. É muito importante dar limite enquanto a criança é pequena, porque depois, quando a criança se torna adolescente, ela vai querer mandar no pai e na mãe. E os Eu papéis vejo, muitas vezes estão invertidos, né? É muito importante o sim, pai e a mãe sim, terem a responsabilidade de pai e mãe. A minha sim. terapeuta fala uma coisa que eu acho incrível, que é o seguinte: a mãe e o pai precisam se responsabilizar e cuidar do que a criança vai comer, do que a criança está sentindo. Então, se meu filho ficou com raiva, eu preciso cuidar. É responsabilidade minha entender e ajudar. Mas o que é meu, ele não tem nada a ver com isso. Da minha raiva, eu que cuido. Ele não tem nada a ver com isso. E muitas vezes os papéis estão invertidos desde cedo. As crianças estão confundindo muito. E aí o pai e a mãe perdem a autoridade. Se o filho Na se acha mais verdade, que o pai e a mãe, acabou a autoridade. Então, Fabiana, eu vejo que os pais têm se tornado servos dos seus filhos, sim, pela culpa de né? É estarem isso que... ausentes E muitas aí, vezes, né? nós perdemos, os filhos perdem a admiração por nós. Se você se torna servo do seu filho e faz tudo aquilo que ele quer, então ele vai perder a admiração, ele vai perder o respeito e ele acaba ocupando o nosso lugar. E aí acontece, né? E a Dani falou assim: meu filho bate de frente comigo. Por quê? Porque ele não está se colocando no lugar de filho. De Ó, filho, quem manda isso, aqui sou eu. Né? exato. Quem é o comandante do barco aqui sou eu. A criança precisa entender, claro que com muito respeito, com amor, né? O Sim, limite à autorresponsabilidade é um dos 7 padrões de experiências que nós trabalhamos, né? Que a criança precisa vivenciar. Né? Nós temos aí padrão de importância, a criança precisa se sentir importante, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa ter conexão, generosidade, tudo isso e, inclusive, o limite à autorresponsabilidade, gente, é fundamental que nós possamos estar fundamental. colocando limites. Então, assim, Sim. não deixar o filho à vontade, assistir televisão o tempo que quer, no celular o tanto que quer, só que isso, Não. vamos colocar assim, Tem aqui que em ter casa é tudo à regra. vontade, não tem horário, né? Tem que ter regra. Fala aí, Fabiana, como que a gente pode Tem que começar ter a regra. colocar limites? A criança precisa ter uma rotina. E o fato de a criança precisar ter rotina não quer dizer que a gente precise ter tudo é, esquematizado. Não é assim, mas ter horário ajuda muito a criança. Então, ter horário para comer, ter horário para dormir. Nesse momento que a gente está em casa, é ter horário para o homeschooling, ter horário para o estudo, ter horário para brincar. Isso tudo vai ajudar a criança a ficar mais organizada e a respeitar o papel do pai e da mãe, né? Que é fundamental esse respeito. Então, eu vejo muitas pessoas, e olha, eu vou falar uma coisa que talvez ajude as mães e os pais que estão aqui a conseguirem dar o limite, a manter firme a sua palavra. Quando essa criança que não recebeu o limite chega pedindo ajuda no consultório, muitas vezes esse jovem adulto, eu atendo muitos jovens, 25, 26 é a minha maior faixa etária de pacientes. Eles culpam os pais. Eles acham que a culpa foi do pai que não soube fazer ou da mãe que não soube fazer, tá? Então, às vezes o pai e a mãe não dão limite, querendo ser bonzinho, querendo ser amado. Eu trabalho tanto fora, eu vou chegar, ainda vou dar limite, ainda vou ter que falar algo ao contrário do que o meu filho quer. Mas é justamente isso que gera problemas para que esse adulto se torne saudável, para que essa criança se cresça um jovem saudável e vai te agradecer no futuro, não vai te culpar. É o contrário do que parece. Eu Isso acho que aí. essa é uma dica preciosa. Muito, muito, Fabiana. E se tratando de autorresponsabilidade também, que é algo que eu amo, gente, a gente precisa entender. Pode ser um pouco duro falar,
Mas eu sempre falo, quando eu conheci o conceito da autorresponsabilidade, quando eu conheci esse processo de desenvolvimento da criança, e eu entendi, gente, a criança, ela chega para você, é um CD virgem. Ela chega assim. E aí, as memórias que vão sendo colocadas ali, no dia a dia, né, de acordo com as experiências que essa criança está vivendo, é que está formando essa criança e está moldando os comportamentos dela. Então, o que cabe a mim entender? Que se meu filho, ele não faz as coisas de acordo, do jeito que tem que ser feito, foi porque eu não dei a ele o ambiente necessário para que ele aprendesse. Eu não dei os ensinamentos necessários, talvez eu não fui o exemplo, e eu não ensinei desde pequeno. Por exemplo, eu na minha casa, nunca a gente teve horário para dormir. E a minha casa, assim, de segunda a terça, sempre tinha amigos jantando, a gente sempre teve uma vida noturna muito... E aí hoje eu tenho muita dificuldade de colocar meus filhos para dormir no horário. E isso gera, às vezes, um certo estresse. E aí gera um certo estresse na minha casa à noite, porque fala para ir para a cama, porque eles têm que acordar cedo e não querem ir. Só que daí, antes de eu gritar e começar, né, espernear e brigar com eles, eu respiro fundo, olho para mim mesmo e eu falo, eu tenho os filhos que eu mereço. Foi eu que ensinei os meus filhos a serem assim. Então, trazer a responsabilidade para mim é libertador. Se a gente for ver, é mais difícil. É tudo. Mas essa consciência faz com que você tire a responsabilidade do seu filho, que é uma criança simplesmente, e traga para você, que é a pessoa que tem capacidade emocional e racional, ou pelo menos deveria ter, para mudar toda essa situação. Né? E uma das coisas que faz com que isso aconteça é vocês estarem aqui buscando conhecimento, que é muito importante. Mas a gente precisa entender a autorresponsabilidade. Gente, os nossos filhos, eles são uma esponjinha, eles absorvem e fazem tudo aquilo que eles veem. Então, é ter essa preocupação, como é que está o ambiente que essa criança está vivendo. Essa criança, ela vive em um ambiente onde ela se sente segura e protegida, porque dentro dessa casa existem limites, e essa criança sabe que ela pode o que ela não pode fazer. Tem um exemplo que o Paulo deu uma vez, eu achei muito bacana. Ele tem um filho, o Daniel mais novo, ele é dominante, ele é bem geniosinho, né? A gente percebe até pelos vídeos dele e tudo. E ele disse que uma vez o Daniel tinha uma babá na casa dele, com uma sobrinha dele de 1 aninho. E o Daniel pegou e tacou um negócio no rosto da babá, porque ele tinha ciúme da menina. E aí o Paulo só que não acertou no rosto da mulher. E ele falou assim, rapaz, vem cá, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, taquei, mas não acertou. E já pedi desculpa. Aí o Paulo olhou para ele e falou assim, vem cá. Não tá tudo certo do jeito que você tá pensando, não. O que você fez vai ter consequência. E aí ele disse que pegou e deu uma palmadinha nele. Uma leve palmada. Simplesmente para causar um ardorzinho suficiente, mas para ele entender que o que ele faz sempre vai ter consequência. E não é assim. Simplesmente você vai lá, pede desculpa e tá tudo certo. Porque eles vão pegando jeito. Os bichinhos são espertos, né? Eles são inteligentes. É a mensagem. Então, é a mensagem, não é o ato em si. Mas ele precisa sim, ser não brigou, repreendido. não gritou, não humilhou o filho, não expôs ele, né? Não fez nada com raiva, mas falou, filho, você vai levar uma palmadinha para você entender que as coisas têm consequência. Você não pode, você tem que respeitar o sentimento dos outros, você tem que respeitar as outras pessoas. Uhum. E limite é isso. É ensinar o filho a respeitar o espaço do outro, a entender que tudo que ele faz na vida vai ter uma causa e vai ter uma consequência. Gente, está fazendo sentido para vocês? Está caindo ficha? Comenta aí. E nesse E o exemplo, por exemplo, né, que é muito bom do Paulo, ele não se posiciona, ele está ensinando ao filho que ele pode invadir a pessoa, desrespeitar a pessoa. Então, a palmadinha, né, isso é uma coisa muito polêmica. Bate, não bate, pode, não é bater. Mas
um movimento de demonstração de que isso foi um ato que não foi admirado, não quer dizer que o Daniel é alguma coisa, mas na momento ele teve uma atitude que não foi adequada. Então foi a demonstração, o limite ali foi demonstrar para o Daniel que aquela atitude não é correta. E a autorresponsabilidade que ele teve como pai, ele está ensinando ao filho a ter. E é isso que constrói cidadãos, né? Assim, pessoas do bem, cidadãos do bem. Porque Sim. a gente precisa tratar as pessoas com respeito. A gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, na questão de respeito, na questão de ética. Então, é isso, os nossos valores precisam ser passados para os nossos filhos, né, Thaís? Sim. Agora, para isso acontecer, Fabiana, eu falo que nem nessa situação, né, do Paulo, por uma coisinha assim, não, já fiz, já pedi desculpa, tá tudo certo. Quantos pais, coloca aqui para mim, gente, quantos pais nessa situação não ia deixar já passar isso e falar assim, não, beleza, tá tudo certo, já pediu desculpa, tá tudo bem. Eu provavelmente, um tempo atrás, né, se fosse, deixaria. Então, o que que acontece? A gente precisa estar bem e cuidar da gente. Por quê? O Paulo, ele sabe quem ele é enquanto pai, e isso faz com que ele não sinta culpado quando ele precisa corrigir o filho. Isso é o que vai fazer toda a diferença, porque a gente vê hoje que é o que mais acontece, o sentimento de culpa que não permite que os pais coloquem limites nos filhos. Não se Né? Ai, posiciona. meu filho não vai me amar, meu filho não vai me amar, né? Existe muito esse medo. Quando eu ministrava os cursos antigamente, Educando Filhos à Maneira de Deus, que eu trabalhava, acontecia muito isso, né? Os pais sentiam muito medo do filho não amar, porque na lição que a gente ensinava sobre disciplina, né? Então é muito comum. A Dani está falando aqui, eu massacro o filho. Também não é por Como aí. assim? Como massacra? A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Tem que buscar o equilíbrio, porque Muito importante. a gente também tem que entender, do mesmo jeito que a criança entende, precisa entender que o que ela faz existe uma causa, causa e efeito, aquilo que nós estamos fazendo também com os nossos filhos também vai trazer uma consequência. Até Né? porque nós somos exemplos. Então, nossos Sim, filhos se sim. espelham em nós. Então, se você massacra seu filho, você está ensinando a ele que isso é algo que ele vai admirar, porque ele com certeza admira a mãe dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque a melhor forma de educar é pelo exemplo, né? Então, muito cuidado. A gente não tem que ser perfeito, não é isso. A gente erra, faz parte, mas é sempre com a consciência. Sempre com a consciência Uhum, de buscar melhorar, de evoluir como pessoa, como mãe, como exemplo. uhum. Tem, É a, tem... a Papo de Mulher, como que é seu nome? Esqueci, você até comentou aqui, né? Pede perdão e tira algo que ele gosta. A correção, gente, ela não precisa necessariamente ser, né, somente física, mas precisa acontecer de alguma forma ou de outra. A criança precisa quando ela faz algo errado. Mas eu acho que mais importante do que isso, gente, é não somente pensar nos momentos de conflito, mas que essa criança possa saber no dia a dia já aquilo que é certo e que é errado fazer. Aquilo que está de acordo com os valores da família, os valores da casa e aquilo que não está, né? Para que essa criança ela possa já não ser até mesmo influenciada por fatores externos. Uhum. A religião ajuda muito a mostrar o Religião. caminho da Minha obediência e da amiga Fábia, generosidade. ó. Sim. Tenho uma filha de 3 anos e adora religião, ao invés da palmada. Isso já despertou nela o que é certo e errado. Fábio, com Existem certeza, vários né, caminhos. Fala. existem sim, né? Mas eu não descarto uma correção física, até porque mesmo é bíblico, né? Mas tudo tem que ser feito com respeito, com amor e com carinho. O mais importante é o amor. O que
o que precisa estar sempre vibrando é o amor. A gente, quando faz algo para ensinar os nossos filhos, é para que eles sejam pessoas melhores. Então, o amor precisa prevalecer sempre. Uma palmadinha, né? Eu evito, mas quando é Eu algo também. que eu considero muito sério, um tapinha como uma representação de uma coisa errada. Mas não é um tapinha em vão. Tem uma conversa, tem uma explicação. Né? As crianças, como a minha amiga Fábio está falando, as crianças de hoje são muito inteligentes, muito. O meu filho é muito inteligente e eu precisei me desenvolver para conseguir argumentar com ele. Porque se eu não me desenvolver, se eu não evoluir, ele às vezes fala coisas que eu falo, peraí, eu tenho que estar antenada, eu tenho que estar buscando. Então, eu me dedico a ser uma profissional melhor, eu me dedico a ser uma mãe melhor. A gente tem que estar numa constante evolução, né? Eu concordo com isso. E a Sim. gente precisa ter essa característica do amor de todas as formas. Seja às vezes, por exemplo, uma coisa que eu faço. Quando ele faz alguma coisa, tá naquele processo, às vezes, de querer do jeito dele, meu filho é dominante. Meu filho é dominante com influente. Então, fala e sabe muito bem o que ele quer. Então, muitas vezes, ele faz algo que não tá legal. E aí, desde pequeno, eu falo, vamos pro cantinho do pensamento. Eu não chamo de castigo, eu não gosto da palavra castigo. Acho que ela tem uma coisa pejorativa. Mas cantinho do pensamento, para ele pensar no que ele fez. E desde pequenininho eu eduquei ele a isso. Então, quando ele tinha 3 anos, ele ficava 3 minutos. Hoje que ele tem 7, ele fica 7 minutos. E aí ele fala, ai meu Deus, 7 minutos. Eu falo, E aí eu fico, saio de perto para ficar acompanhando se ele tá pensando. E eu falo, tá pensando? E uma coisa que eu ajudei muito ele a ser assim, ele já tem uma característica falante, né? Mas ele aprendeu a se expressar. Então, quando acabam os 7 minutos, eu falo, e aí? O que foi que você aprendeu? Enquanto ele não me diz o que foi que ele aprendeu, ele não sai dali. E aquele momento não é para ler, não é para brincar. Eu fico por perto para tirar o brinquedo, para observar se ele tá. Então, não é largar meu filho lá e relaxar do estresse que aconteceu. Não, é estar ali junto para que ele tenha o tempo de elaborar o que está acontecendo. E aí eu faço o link da causa com o efeito. Se você desrespeita o que a mamãe combinou com você, você vai ficar pensando no que você fez. E aí quando eu pergunto, e aí, o que foi que você fez? O que aconteceu? Por que você ficou no cantinho do pensamento? Aí ele fala, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e isso não é o certo. E aí é como se o combinado voltasse. A gente tem um combinado, ele lembra do combinado. E aí, ok, pode sair do cantinho do pensamento. Então, assim, a palmadinha é num caso extremo, no meu caso, um caso extremo, Sim. que já aconteceu. Mas o cantinho do pensamento, para mim, é assim, a melhor forma de fazer com que ele tenha autorresponsabilidade. Que ele tenha consciência de que se ele fez uma coisa que não foi o combinado, ele vai ter 7 minutos chatos, porque criança não gosta de ficar sem fazer nada. E aí, funciona. Eu falo que assim, Fábio, a gente tem que saber, por exemplo, a criança, como ela é muito emocional, ela não tem esse lado racional, a gente precisa entender que os pais nós como pais é quem temos que conduzir os nossos filhos a fazer aquilo que é certo, né? Sim. Ele só vai começar a entender depois de um tempo. Então, a gente precisa conduzir a criança e nós somos responsáveis por isso. Deixa eu só falar de um comentário aqui da Ariane. Eu comecei falando que ficava triste. No começo funcionava. Até que um dia ela disse, mas você não está chorando. Deixa eu ver o que tem mais aqui embaixo. Então, eu pensei, olha só, ela entendeu a tristeza, mas relacionou apenas ao choro. Não soube responder, aí disse que é humano, não precisa chorar. Ariane, seguinte, né? Eu falo como é bom a gente ter conhecimento. Quando a gente fala para o filho, ai, não faz isso que a mamãe vai ficar triste, o papai do céu vai ficar triste,
você está colocando um sentimento de culpa no teu filho. E aquela criança vai crescer com esse sentimento de culpa, achando que ele não é bom, que ele não faz as coisas e que ele é uma criança que entristece os outros, tá? Então, assim, a criança ela precisa obedecer e ela precisa respeitar, porque é o certo a se fazer por honra, mas não trazer esse sentimento de culpa para a criança. Isso aí não vai funcionar. Durante um tempo até. Oi. Como assim, Ariane? Oi, Thaili, você travou, voltou? Tudo? Oi, voltou. Thaili? Oi, Ufa! voltamos. Ui. Gente, a Dani colocou não só você, Fabiana. Eu não sei se a Fabiana comentou aqui. Eu que eu tava perguntando se eu tinha voltado, se a gente tinha voltado, porque travou Ah, tá. tudo. Ah, tá. Bom, vamos lá. Gente, perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Fabiana, tem mais alguma coisa que você Ah, a gente pode dar umas preparou? dicas, né? A gente está chegando Vamos. no finalzinho. Uhum. Deixa só eu A Yane tá aproveitar antes falando, disso, olha, Fábio. ela não entendeu o que eu perguntei. Eu que não entendi a tua pergunta. Você falou um pouco mais acima. Vou ter que mudar bastante. Faço o que ela quer, ela fala, estou triste. Quando você faz o que ela quer, ela diz que está triste? Eu não entendi isso. Ou quando você não faz o que ela quer, não entendi. Gente, tá normal aí para vocês? A criança passa a ter, a Alice está perguntando, a partir de qual idade a criança já passa a ter consciência das ações? Não tem como precisar, mas por volta, quando ela começa a falar, ela tem, já tem alguma consciência, mas a partir de 2 anos ela começa a ter um pouco mais de consciência. Mas você tem que ter a percepção, você tem que usar o teu feeling, tá? Uhum. Muitas perguntas agora, Mas Thalia. assim, gente, a questão, por exemplo, tá? Aqui falando em neurociência,
o córtex pré-frontal, que é o nosso lado pensante, o lado cognitivo, ele começa a amadurecer na criança a partir por volta dos 7 anos, tá? Então, antes disso, inclusive a palavra não, criança não entende, tá, gente? Não Tem entende, não representação. adianta que não vai. Porque é fisiológico, o nosso cérebro não tem essa capacidade. Então, quando o seu filho está fazendo alguma coisa errada, você não pode, não adianta você falar, não mexe aí. A criança, ela não, o cérebro dela não consegue entender isso. Então, o que você tem que fazer? Muda o estímulo, chama a atenção dela para uma outra coisa. Porque aquela criança está subindo a escada, a mãe vai lá e fala, não pode subir, tira e põe ela embaixo. Aí ela vai de novo. Aí você fala, não pode subir aí. Você vai lá, eu já falei para você que não é para você subir. E a criança fica. Por quê? Porque não entende, gente. E é normal, tá? Ai, meu Falar no filho não entende. positivo. Acha que o filho tem até algum problema porque não entende as coisas. Mas isso é normal. Então, o que você... Ah, o filho tá lá mexendo na escada. Nossa, filho, olha isso aqui, que legal. Vem aqui que a mamãe vai mostrar um outro brinquedo. E chama atenção para um outro estímulo. Sim, mudar o foco, muito importante, e falar no positivo. É muito importante a gente dar o comando no positivo. Porque, por exemplo, a mãe fala, não faz isso. O não, ele não tem representação no inconsciente. Nem criança, nem adulto. Se a gente fala, por exemplo, não pensa numa borboleta azul. Aposto que tá todo mundo com uma imagem de uma borboleta azul na cabeça. O não, ele não tem a representação no nosso inconsciente. Então, a gente tem que trocar a forma de se comunicar. Então, se eu não quero que a criança faça algo, eu falo, em vez de falar não suba, desça. Assim por diante. Então, focar na comunicação vai ser muito legal para ajudar na organização dos limites. Fábio, a Rô está perguntando aqui qual é a melhor forma de usar a disciplina com uma criança de 1 ano. Falar na linguagem que a criança de 1 ano vai entender. Você vai ter que treinar ali com a opção dos dois. Né? Porque não tem como dizer faz assim ou faz assado. Eu não sei, a tua criança de 1 ano, ela está em que fase do desenvolvimento? Ela já fala? Ela já anda? Depende. Então, você vai precisar olhar no olho. Olhar no olho sempre vai conectar com teu filho. Então, olha no olho, fala com amor. E perceba se ele entendeu. Porque a criança expressa. A gente é que tem que estar atento aos detalhes para perceber se a criança captou. E se você achar que não, vai de outra maneira. Não tem certo e não tem errado. O importante é você fazer. Tá bom? Rô, eu costumo dizer, só acrescentando aqui na resposta da Fábio, que, como eu já falei anteriormente, né? Nós somos a parte racional das nossas crianças. Como eles não têm, nós somos essa parte racional. Então, o que fazer com uma criança de 1 ano? Gente, é persistência. Você tem que ter regras bem estabelecidas para que, se você não quer, por exemplo, que ela suba em uma cadeira, esse não subir em uma cadeira tem que ser sempre. Ela não pode sempre, não é hoje ela pode, amanhã ela não pode. Isso. Então, assim, a repetição desse ensinamento, você nunca deixar. Quando ela subir, você vai lá e tira. Ela subiu, você vai lá e tira. Então, assim, não se render. Não se render. É incansavelmente. Mas não se render. Porque uma vez que você se rende, filha, aí acabou. Aí ela pegou o jeito já e aí fica tudo mais difícil. Exato. Então, é coisa da rotina, né? Se você tem o hábito, a criança tem horário, isso ajuda. Você manter aquela mesma frase, não é um dia pode, outro dia não pode, é a consistência. Aquela consistência vai ajudar a criança a entender. Porque se você um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, a comunicação ambígua é péssimo para a criança. Então, se é não, é Sim. não. Se você disse não, você tem que sustentar o não. Não dá para dizer não e daqui a pouco falar, tá bom. Aí você perde a moral com a criança. Então, sustentar o que você decidiu. Então, muito cuidado, pais. Muito cuidado. Não falem coisas que depois vocês não sustentem. Pais e mães. Né? Pais no sentido geral da palavra. Inclusive aquela comunicação, né? Que eu falo assim, eu já falei 10 vezes e ela não entende.
Primeiro, você entender que é normal a criança não entender. E segundo, que você não pode falar, ela não entende, que se você continua falando isso, ela nunca vai entender mesmo, porque a palavra tem poder. Aí entra o poder da comunicação. Fábio, travou de novo? Você tá comigo? Eu tô aqui, tô aqui. Tá tudo Gente, bem. deixa eu falar uma coisa aqui, que daqui a pouco o nosso tempo vai estourar e eu não quero falar correndo como foi ontem. Vão mandando aí coraçãozinho, se vocês gostaram da live, o que vocês acharam. Dá um print na tela, compartilha no seu story essa live, chama todo mundo para a live. Amanhã nós vamos falar sobre repetição de padrão. Gente, isso é um tema de extrema importância para vocês pais entenderem. E vocês precisam estar aqui, vocês merecem, os filhos de vocês merecem que vocês estejam aqui amanhã. Quinta-feira nós vamos falar sobre sentimento de culpa, mães que trabalham fora, que não conseguem trabalhar fora porque acham que tem que ficar em casa cuidando de filho, e aí traz esse sentimento de culpa. Vai ser incrível também. Então, e no sábado eu vou fazer uma outra live daí e vou trazer o lançamento para vocês do curso Jeito de Viver online, vai ser incrível. Vou fazer uma condição especial para vocês e vou sortear também um curso para quem estiver acompanhando aqui as lives e publicando nos stories. Que legal. Então, eu já estou anotando, de ontem eu já anotei todo mundo que publicou, que compartilhou, estou anotando, para você concorrer aí a esse curso que é maravilhoso, tá bom, gente? Então, printa a tela aí, publica lá nos stories, chama todo mundo, porque eu entendo que dessa forma a gente vai fazer diferença no mundo. Por quê? Porque eu decidi focar no jeito de viver, porque é de criança que se muda tudo. É ali que a coisa acontece, no ambiente familiar. Então, é a nossa futura geração. Então, nós precisamos cuidar bem dos nossos pequenos. A minha mãe falando parabéns pra gente. Obrigada, querida. Olha, Obrigada. ela tá perguntando, live de ontem. A Thaili deixou salva, né? Você deixou salva no teu perfil? Tá no meu feed. Tá no meu feed, no perfil. Gente, quem não assistiu, vai lá, porque valeu muito a pena. Quem assistiu, que tá aqui, comenta aí. Fala aí pro pessoal ver como que foi a live de ontem. Foi muito 10, trouxe bastante dica. Fábio, você tinha falado de trazer umas dicas sobre como compor aí os limites. Você quer dar tempo ainda de falar? Vamos lá. Deixa eu aproveitar e falar que amanhã eu também vou fazer uma live, 1h da tarde. Espero vocês. Eu e a Dani vamos falar sobre a psicologia da autoestima. Então, espero todo mundo amanhã 1h, na hora do almoço. Tá? Vamos lá, gente. Então, Dani é sensacional. Dicas. Vamos lá. Dicas. Assim, eu vou repetir algumas coisas que a gente já falou durante a live, mas para ficar bem pontuado, né? A coisa da rotina, as conversas, combinar é aquilo, né? Não impor e compor os limites, combinar com seu filho. Então, precisa ter diálogo, sempre com amor, sempre pautado no amor, muito importante. Acho que sua mãe também aí, ó. Parabéns, minha mãe apareceu aí. Das mães, né? É tão bom ter uma relação boa com a mãe, né? Muito maravilhoso isso. Falar de forma carinhosa com a criança vai registrar principalmente a forma como a gente fala, e nem sempre o conteúdo em si. Então, o tom de voz, a expressão facial coerente é muito importante. Então, na hora de conversar com os filhos, sejam amorosos, mesmo dando limites, sejam firmes, mas amorosos. Isso é fundamental, né? E assim, a gente só consegue ser uma referência quando a gente se cuida, né, Thaili? Se ter autoconhecimento, ter amor a si, você está ajudando seu filho a ter amor por si. Então, cuide de você, mãe, cuide de você, pai. Se autoconheça. Gente, e uma coisa que é muito importante agora, você não pode chegar, né? A criança levou uma vida toda sem rotina, sem limite, agora você quer chegar e mudar tudo de uma vez, né? Vamos aos pouquinhos colocando uma rotina, colocando disciplina. Uma coisa que é muito importante, que traz segurança para a criança,
e faz com que ela fique mais tranquila é uma casa organizada, tá? A gente pensa que não, mas a gente, uma casa desorganizada, bagunçada, querendo ou não, deixa a criança ansiosa, deixa a criança insegura, e isso vai dificultar o processo de limite que você vai colocar no teu filho. Então, assim, começa, gente, trazendo pequenos horários, horário para dormir, horário para o banho, coloca tempo para o celular, vai tirando aos poucos esse tempo. Não é fácil, gente, é desafiador, mas é possível. É isso que a gente precisa entender, né? Sim, voltamos. Minha conexão apareceu aqui que estava ruim. Então, e assim, alguns cuidados também do que a gente não deve fazer, né? Nesses minutinhos finais. O que a gente não deve fazer? Evite os gritos. Gritar causa não só memórias ruins do seu filho com você, a gente quer construir crianças com memórias boas, porque as memórias boas vão gerar crenças positivas. Então, não grite. Grito acaba trazendo até vício emocional. Às vezes a criança, ela começa a se comportar repetitivamente no erro, porque ela às vezes já está viciada no teu grito. Então, muito cuidado. Grito faz muito mal. Não queira que o seu filho cuide de você, é você que tem que cuidar do seu filho. Ele é que é criança, né? Assim, não fale de forma ambígua, seja claro na sua comunicação. Assuma a responsabilidade. Eu fiquei muito feliz, assim, apesar do mundo estar passando por essa situação toda, poder estar em casa, do lado do meu filho, vendo o que eu preciso corrigir, é fundamental. Porque eu não posso terceirizar, não é a escola, não é babá, não é a avó, não é ninguém que tem que educar, sou eu e o pai. Enquanto mãe, enquanto pai, a gente tem a obrigação. Então, não terceirize a educação do teu filho. Pega a rédea para você, toma a responsabilidade para você. Se você quer ter filhos E lembre-se que ele é uma autorresponsáveis, criança, né? se você quer que seu filho seja autorresponsável, você tem que ser autorresponsável para dar o exemplo. Isso é o primeiro, né? Então, não evite os extremos, nem muito liberal, nem muito rígido. O equilíbrio é sempre o melhor caminho, né? Não exagera nas ordens, não exagera de ficar falando. Meu filho, quando eu começo, se eu fico um pouco mais ansiosa e eu fico falando repetitivamente, ele não escuta mais. Então, já percebi. Não adianta eu ficar repetitiva. Eu tenho que falar pouco e falar bem. E é isso que vai ficar na cabeça dele. Se eu fico ali repetitiva, Aí vai de perfil, né, Fábio? sim. E... Por isso que é importante conhecer os perfis. Exato. É isso, é amor. E aí, gente, é assim, ó, como eu falei, a autorresponsabilidade, o limite, ele faz parte dos padrões de experiência geradores de memórias positivas, tá? Então, o oposto disso, com certeza, vai construir memórias negativas. Essas memórias é quem vai governar a nossa vida, né? Lá na frente. Então, se o teu filho ele tem memórias de limites, memórias de consequências das coisas que ele fez, consequentemente, ele vai se tornar uma pessoa mais cautelosa quando ele for fazer algo, ele vai pensar para fazer, porque ele vai saber que existe consequência, que existe causa. Com certeza, ele vai ser uma pessoa que vai pensar e respeitar mais o sentimento do outro, porque ele tem essa memória gravada ali na mente dele. Agora, se ele não tiver, aí não tem o que faça, não tem o que segure essa criança, porque nossa vida, ela é governada pelas nossas memórias da infância. Tudo aquilo que nós aprendemos na infância está armazenado e é esse aprendizado que determina os nossos comportamentos. Então, é muito importante que as crianças tenham, sim, essa memória de limite e autorresponsabilidade bem estabelecida na vida deles. Que vão se sentir amadas, vão ter uma lembrança de amor. Com certeza. E isso é para a vida toda. Com certeza. É essa lembrança de amor que vai aumentar a autoestima de si, que vai fazer com que a criança não seja insegura. Então, essa memória é fundamental